Quero estar bem perto de ti. Bom dia, Espírito Santo. Minha alma sedenta está anseio ao teu lado caminhar. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. Glórias a Deus. Bom dia, bom dia. Vocês estão preparados para a nossa semana de bênção, para a nossa semana de sucesso? Glórias a Deus. Quem está preparado aí para gerar um testemunho já essa semana? Já bota um coraçãozinho aí. Porque essa semana Deus preparou algo extraordinário. Deus falou no coração de uma seguidora. Ela estava nos afazeres domésticos. E aí Deus falou com ela. Ela correu, digitou lá rápido, mandou para mim. Deu certo aí? E o devocional dessa semana. Ela correu. Olha o que Deus está falando aqui comigo. Bom dia, chefe Márcio. Paz seja contigo, homem de Deus. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dai, minha missionária. Bom dia, Cíntia, Leide. Jefferson foi o primeirinho, hein, Jefferson? Foi assim que esta semana foi entregue para nós. O Senhor falou ao coração dela. E aí ela começou a compartilhar comigo. E ontem à tarde eu tirei um tempinho para preparar, né, a nossa semana. E aí já fui para a igreja, já com o bannerzinho pronto. E aqui estamos nós para iniciar a nossa semana, gerando um testemunho. Glórias a Deus. E nós vamos começar a nossa semana. Olha que poderoso que Deus tem feito nas nossas vidas, gente. Nós vamos começar a nossa semana com uma declaração que a gente fez semana passada. Bom dia, maior amor. Bom dia, Ju. Bom dia, Karina. Como é você teu filho, saber que por ti sou amado. Sabe esse meu sorriso, tu és o motivo, Deus, que me chama pelo nome. Sabe entender os meus gritos. São tantos milhões de filhos, mas dorme, acorda comigo. Ai, glórias a Deus. Mas vamos lá. Vamos começar nossa semana, gente? Vamos, sem resenha. Nós vamos começar com a chave que o Senhor falou muito conosco semana passada. Que está em Marcos. Glórias a Deus. Que está em Marcos capítulo 11. Amém? Palavras de Jesus em Marcos 11. Palavra poderosa. Quem tem a Bíblia, aonde os escritos, as falas de Jesus são em vermelho. Marcos 11, 22, 23, 24 vai estar lá vermelhinho. Porque são palavras de Jesus. E Ele é o nosso valente. E a palavra rema dessa semana, gerando um testemunho, tem esta palavra como base. Só gera um testemunho quem tem coragem de crer. É preciso exercitar a fé para poder gerar um testemunho, gente. Não é fácil gerar um testemunho, mas é possível porque o Senhor deixou para nós essa tarefa. Amém?
essa tarefa de gerar testemunho é nossa. Glórias a Deus. E quando o Senhor fala conosco no livro de Marcos, a respeito de crer e declarar como se já tivesse acontecido, aí sim a coisa começa a acontecer. Porque o testemunho, ele não começa quando todos estão enxergando o milagre. O testemunho começa antes, quando você está gerando o testemunho. Porque o Senhor falou assim, olha, se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Gente, como nós precisamos lutar contra as dúvidas. Dúvidas atrapalham. Não precisa nem ser espiritual para enxergar o quanto a dúvida nos atrapalha. Alguém gosta de conversar com uma pessoa que vive em dúvida? Que nunca sabe o que quer? Luana, sua linda. Alguém gosta de conversar com alguém assim? Ai, fulano nunca sabe o que quer. Fulano não se decide. Quem nunca reclamou de pessoas assim? Agora imagina você lá com Deus e você não se decide o que você quer. O testemunho, ele não começa na hora que o milagre aparece. Mas o testemunho começa quando ninguém está vendo. Então, essa trend aí, ó, do tudo será, gente, coloca em dúvida. Não é um negócio legal para cristão não, tá, gente? Não é. Não é uma coisa... Até eu recebi vários pedidinhos lá no meu direct. Pastora, faz a trend do será, do nosso devocional. Oi, vereadora Sandra. Ervânia, meu amor, bom dia. Eu falei, gente, esse negócio não é para nós. Ele vai contra a palavra de Deus. Ele vai contrário a tudo que eu tenho pregado nesses dias. Tudo que o pastor tem pregado a cada domingo. Se nós temos pregado tanto a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para nós não colocarmos dúvida no nosso coração, aí eu vou e entro nessa trend, será? Não combina conosco, não é verdade? Essa trend não combina com a gente. Tá certo? Não combina, meu povo. Então, olha só. O testemunho começa, não é quando as pessoas veem um milagre. Deixa eu voltar aqui onde a gente parou. Mas ele começa quando ninguém está vendo. Mas você continua fiel. Você continua firme. Você continua obedecendo. Você continua, mesmo que a resposta ainda não tenha chegado. Porque antes da resposta chegar, existe um caminho para ela. Que alguns chamam este caminho de processo. Né, Emily? Antes da resposta chegar até você, existe um caminho para ela percorrer. E esse caminho para ela percorrer é o tempo perfeito para você gerar o seu milagre. Estão me entendendo? Alguém já viu algo nascer sem ser plantado, semeado, ao menos caído na terra? E aí a própria natureza encobrir com a terra? Não nasce, gente. Então, toda colheita teve uma semeadura. Toda resposta percorreu um trajeto até chegar em você. E nesse trajeto, não pode existir dúvida, não pode existir desconfiança.
Eu já citei aqui, não foi, eu já citei várias vezes o livro do pastor Po Yang-Shu, A Quarta Dimensão, onde ele conta um testemunho sobre a bicicleta que ele precisava, o veículo da época, lá na Coreia, era a bicicleta. E ele precisava muito de uma bicicleta para ele poder visitar as pessoas, para ele poder sair fazendo o trabalho dele da igreja. Ele era o pastor. E sabe o que o Senhor falou no coração dele? Comece a agradecer pela bicicleta que está lá no seu escritório. O que tinha no escritório dele? Nada. Beijo. Não tinha nada lá. E ele começou a agradecer. E a igreja chamou ele de louco. E a igreja comentou: eu acho que o pastor não está muito certo da cabeça. O culto começava e ele falava: Senhor, muito obrigado por aquela bicicleta linda, por aquela bicicleta boa, forte. Eu tenho a melhor bicicleta do mundo, está lá no meu escritório. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. E a igreja falava: ó, tá no livro do Po Yang-Shu, pode ir lá, você pode ler, você vai encontrar esse testemunho dele. Então, antes da resposta chegar até você, existe um trajeto para ela. Existe um caminho a ser percorrido. E esse caminho não pode ter dúvida. Esse caminho, nesse livro, Cíntia, ele também fala sobre isso. Sobre falar cor, modelo. Entendem? Sobre essa palavra do pastor Po Yang-Shu, certa vez eu ouvi um outro pregador contando o testemunho do Po Yang-Shu, e esse pregador falava assim: olha, tem gente que a bicicleta dele tá chegando. Aí ele fala assim: ai, Senhor, eu não sei se eu quero uma bicicleta rosa ou se eu quero uma bicicleta roxa. Aí o Senhor guarda a bicicleta, que o Senhor estava trazendo uma bicicleta branca. A dúvida não pode pairar no seu coração. Aí de novo a bicicleta está quase chegando à quarta dimensão. Aí de novo, tio Nico. Ó, quem entrou aqui? Tio Nico. Aí esse pregador falou: sua bicicleta está descendo, o Senhor providenciou, está a caminho da sua casa. A bênção está a caminho. Aí a pessoa fala: ai, eu não sei se eu quero mais uma bicicleta. Ultimamente eu ando tão desanimado que eu não estou mais querendo nem essa bicicleta que eu pedi para Deus. Sinceramente, não sei se eu quero isso. Senhor, guarda. Vou esperar meu filho saber o que é que ele quer. O que é que ele quer. Depois vou postar uma fotinha da capa dele aqui. Entendem isso? Quando nós entregamos os nossos planos para o Senhor, quando nós confiamos ao Senhor, o milagre vem. Quando o Senhor falou com a Laine sobre esta semana, é porque ela tinha acabado de gerar um testemunho. Eu acredito que seja isso, eu nem falei isso para ela. Parece que foram semanas, né, André, quem estava de longe. Falou: ué, você já comprou sua motinha de novo? Mas foi 1 ano e 3 meses. Não é 1 dia e 3 horas, né? É 1 ano e 3 meses. Então preste atenção naquilo que Deus tem para nós. Maria não entendia tudo, mas Maria respondeu. Maria confiou. Entendem isso? Ela se entregou e confiou. Primeiro, sabe o momento em que Jesus foi gerado no coração de Maria?
quando ela decidiu obedecer o Senhor. Naquele dia da obediência, naquele dia do sim, no dia que ela disse sim para o Senhor, ela entendeu. Ela entendeu todo o processo que ela não sabia nem o que viria pela frente. Mas o seu sim, a sua obediência, gerou seu testemunho. O nosso sim, a nossa obediência. Mas eu pensei que você ia chegar às 8h30. Não, né? Vocês conseguem pegar essa chave da obediência sem reclamar, da obediência sem murmurar, da obediência mesmo sem entender. Não estou entendendo, mas eu decido obedecer. Gente, até hoje, eu não entendi o meu processo. Ai, pastora, a senhora está pregando o que para nós? Estou pregando confiança. Eu estou pregando fé. Até hoje eu não entendi. Até hoje eu ainda não sei aonde eu vou chegar, aonde Deus vai me levar. Eu não sei. Mas foi ela obedecendo, né, Ervânia? Olha que chave poderosa, Ervânia. Foi ela obedecendo, sem Maria entender nada. Mudou a história do mundo. Porque Jesus não veio só para os brasileiros. Jesus veio para os coreanos. O livro A Quarta Dimensão é escrito por um coreano. Jesus veio para os africanos. Jesus veio para o mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O milagre precisa ser gerado primeiro no nosso coração. Você dizendo sim quando você não entende o que está acontecendo. Todos os dias eu digo sim para o Senhor. E eu não entendo o que aconteceu. Até hoje eu não entendi. Até hoje eu não tenho respostas. Ai, pastoras, mas as pessoas te perguntam, eu falo, perguntam. Elas me perguntam por quê, se tinha algum traço, se tinha algum isso, se algum dia nós imaginávamos isso. Nunca, nunca. Mas eu estou confiando que permanecendo em oração, permanecendo em obediência, confiando na fidelidade de Deus, eu estou gerando um grande testemunho. Eu creio nisso. Como? Não sei. Por onde? Também não sei. Que dia? Não sei. Que horas que vai chegar? Não sei. Pastora, você não sabe nada? Não sei. Está tudo no controle do Senhor. Mas entregar as coisas no controle de Deus não significa ficar de braços cruzados. Entregar as coisas no controle de Deus não significa deixar de orar, não significa deixar de ler a Bíblia, não significa deixar de buscar o Senhor. Ninguém coloca dinheiro no banco e nunca mais volta lá. Não é verdade? Vocês conhecem algum louco que pegou todas as suas economias, colocou lá no banco e nunca mais voltou? Alguém conhece? Alguém conhece
ou uma pessoa que vendeu todos os seus bens, entregou nas mãos de uma pessoa e nunca mais falou com ela? Os milagres acontecem, né, Elaine, quando nós estamos em movimento. E essa palavra, essa frase, Elaine, gerou uma pergunta. E eu pergunto para você nesta manhã: qual é o movimento que você está fazendo? Qual é o movimento que você está fazendo para que o seu milagre aconteça? Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem lido a Bíblia? No ranking das prioridades, onde Jesus está? Esses dias uma pessoa ligou para mim desesperada: pastor, eu preciso de ajuda. Eu falei: olha, Jesus está disponível. Não, eu vou. A senhora tem um tempo para me atender? Eu falei: tenho. A senhora pode me atender tal hora? Eu falei: não, nessa hora não posso, mas se você se encaixar nos horários que eu tenho disponível. Tem pessoas que elas entram no ônibus, no avião, e elas querem ir na janela para dar tchau. Aí quando eu falei que eu tinha alguns horários, ela falou: esses são difíceis para mim, porque nesse horário é o horário que eu vou na academia. Eu falei: esse horário é o horário que eu estou fazendo isso, esse é o horário que eu estou fazendo aquilo, sabe? Jesus não era prioridade na vida dela. Jesus não era prioridade. Se você perguntasse para você mesmo, se você fizesse essa pergunta para você nesta manhã, no ranking de prioridades, onde Jesus está? Se você tivesse que responder para você, não responda para mim. Onde Jesus está? Quando o Senhor chegou para Maria, quando Deus Pai chegou para Maria, Deus encontrou Maria posicionada. Maria não era uma jovem que estava com deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. Maria estava posicionada. Maria estava de casamento marcado. E eu já vi muitos teólogos falarem até mal desse casamento, tá? Ai, mas Maria era muito nova, era um casamento marcado pela família. Era o costume da época. Maria não estava nada fora do normal. Estava dentro do normal que acontecia com todas as jovens da idade dela naquela época. Só que talvez a maioria das jovens da época de Maria estavam ocupadas com outras coisas mais leves, mais tranquilas, talvez mais propícias para a época da idade, para o momento da idade. Mas a Bíblia diz que Deus encontrou uma graça em Maria. Ela estava posicionada. Hoje pela manhã, eu citei um versículo que o pastor falou ontem, em relação à forma que o Senhor precisa nos encontrar. Ezequiel capítulo 2, ele fala de uma posição que a gente precisa estar para Deus falar conosco. Ezequiel estava exilado junto com todo o povo da Babilônia. Quando o povo de Deus, ele e o povo de Deus estava exilado na Babilônia.
E no momento em que Ezequiel foi falar com Deus, o Senhor falou para ele o quê? Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Tem gente que quer ouvir Deus, mas não parou para ouvir Deus. Ai, Deus não fala comigo. Por que Deus não fala com você? Será que você não tem passado sempre tão rápido por Deus? Ó Deus, estou indo ali, tá? Deus, estou voltando. Deus, cheguei. Será que nós não estamos nesse relacionamento de só comunicar aquilo que a gente já planejou e já está colocando em ação? Aí a gente vai, ó Deus, estou indo ali, tá? Daí a gente vai lá e quebra a cara. Aí a gente faz o quê? Ai, Deus. Aí a gente vira um alecrim dourado. Porque tudo de ruim só acontece comigo, porque que as coisas não dão certo para mim? Por que tá dando tudo errado com o meu casamento? Por que tá dando tudo errado com a minha vida profissional? Porque até hoje você só tá falando, Deus, tô indo ali, tá? Deus, cheguei. Deus, tô voltando. Você quer ouvir o Senhor? Esse ponte em pé não é fisicamente falando para você se levantar, para você ficar de pé. Não. Ponte em pé. Não é ficar de pé como muita gente fica. É um posicionamento espiritual. Se posicione diante de Deus. Se posicione. O testemunho começa com um posicionamento chamado sim para o Senhor. Quais são os sim que você tem dado para Deus e os não que você tem deixado para o mundo? Ou se você fosse fazer uma tabelinha, sim para Deus e sim para o mundo. Aí é X, X, X e um xizinho. Será, Deus? Aonde tem estado o seu sim? Porque gerar esse testemunho vai percorrer esse caminho, vai andar por esse trecho. E durante esse trecho, durante essa jornada, durante essa caminhada. Oi, doutora Ada, bom dia, minha DRA favorita. Já vou lá para o nosso devocional. Gente, eu tenho 2 devocional. Esse e depois eu vou lá para o devocional da doutora Ada no WhatsApp. Então o testemunho, ele não nasce no dia do milagre. O testemunho nasce no dia em que você diz sim para o Senhor. Naquele dia, o seu testemunho começa a ser gerado. No dia, no encontro de Maria com Deus, ela falou, sim, Senhor, eis-me aqui. Eis aqui a tua serva. Ela disse sim, e a partir daquele dia, ela gerou o Salvador. Gerou o maior testemunho da nossa história. Porque não é só da história de Maria, é da nossa história. Maria estava o que, Elaine? Maria estava disponível para o Senhor. E será que nós estamos disponíveis para o Senhor? Domingo à noite tem culto. Ah, não. Amanhã eu tenho uma segunda-feira cheia. E aí a pessoa não está disponível para cultuar o Senhor. Ela não está disponível para congregar. Ela não está disponível para oferecer um culto, porque você não vai assistir um culto. Ah, mas eu não quis assistir um culto. Gente, não é assistir um culto, é cultuar. É você que presta um culto a Deus.
E tem gente que quer gerar testemunho, mas não está disponível para oferecer um culto ao Senhor. Lembram de Ana? Nem quero falar de Ana hoje. Lembram de Daniel? Nem quero falar de Daniel hoje. Mas só um spoiler, para vocês entenderem como eles colocaram em prioridade o Senhor e ofereceram um culto que lhe custaram quase a vida. Se dispor ao Senhor. Olha essa chave poderosa da doutorada, a disponibilidade a Deus tem me levado às nações. Gente, a pastorada está falando. Olha a pastorada! Eu falei isso lá na oração em São Paulo, né? Lembra? A doutorada, desde 2022, 2023 que eu fui em São Paulo, foi 23 o lançamento do livro. E lá nós tivemos algumas conversas. E eu vi a agenda deles disponível para Deus. Eu vi a agenda deles disponível para Deus. Eu falei algo que era visível aos meus olhos. Estava visível. Eu vi a agenda deles disponível para a agenda de Deus. Quando eu lancei a palavra profética, era em algo que já estava visível aos meus olhos. Não era só aos olhos de Deus, não estava só no meu coração. Estava visível aos olhos humanos a agenda disponível para Deus. Houve um caminho, né, doutorada? Houve um caminho, houve um trajeto. E durante todo este processo da agenda disponível para Deus, os milagres, que não são só os milagres, foram sendo gerados. Eu lembro quando Deus falou para a doutora Ada que não era para eles virem para Rondônia. Naquele ano foi difícil, hein, doutora Ada? Gente, era um ano cheio de planos para Rondônia. E eu liguei para ela e falei, doutora Ada, vocês vão vir para Rondônia? Ela falou, então, o Senhor mandou a gente ficar. Não vamos. Eles estavam entendendo? Eu acho que não. Mas eles decidiram dizer sim. Maria disse sim para o Senhor sem entender. Quando nós nos entregamos aos planos de Deus, nós geramos milagres que jamais as nossas próprias forças produziriam. Jamais. Doutora Ada, diante de Deus, diante dessas poucas pessoas que estão nesse devocional, que vai ficar salvo no YouTube, vocês sabiam? Vocês imaginavam? Claro que não. Os nossos pais sempre falaram, né? Que obedece quem tem juízo. Maria não entendeu. Olha a minha doutora do Mato Grosso agora, doutora Fernanda. Gente, vou falar um negócio para vocês. Me desculpem, mas Jesus me ama. Ai, porque Ele tem cuidado da minha vida, da minha saúde. Ele me ama. Olha como que é tão poderoso isso. Ela não entendeu. Ela não sabia por onde começar. Ela não tinha noção de como as coisas iam acontecer. Vocês acham que se Maria soubesse o que o seu filho, porque Jesus saiu do ventre materno de Maria, foi o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como vocês acham que o emocional de Maria iria estar
se Deus tivesse falado para ela o passo a passo do milagre. A Bíblia diz que Maria teve outros filhos, e é verdade. Maria manteve a sua vida normal com José, está na Bíblia. Porque o primeiro milagre que ela gerou, era algo muito grandioso e não pertencia só a ela. Era para o mundo. Tem coisas que você vai gerar que não é só para você, não é só para os seus filhos, não é só para a sua família, não é só para o seu estado. Você ama o seu estado. Ah, eu sou de Rondônia, eu quero fazer por Rondônia. Não, o Senhor te levou para Orlando. O Senhor te levou para outras pessoas em São Paulo. Porque não é só onde você planejou, mas é o plano de Deus. E o plano de Deus não é do tamanho do nosso plano. O Senhor fala, os meus pensamentos, os meus são bem maiores que os seus. Talvez você tenha pensado, né, Tamires? Acho que vi a doutora Tamires entrando aqui. Ada, acho que eu vi a Tamires entrando aqui. Vamos ficar só com Rondônia. Vamos ficar só com Pimenta Bueno, é melhor? Não. Deus tem um plano muito maior para você. Deus tem um projeto grandioso. Diga sim para o Senhor, mesmo que você não entenda o que está acontecendo. Irvânia, fala para mim, Irvânia. Fala para esse devocional. Você planejou viver o que está vivendo hoje? Eu conheci a Irvânia desde meninota. E eu sei que ela não planejou. Mas eu sei de algo que ela e a sua família sempre teve. Confiança em Deus. Sempre obedeceu ao Senhor. A obediência. A obediência, ela é a chave mestre que precede o testemunho. A obediência. É um celeiro, né, Ada? É um celeiro. Olha só. Pega essa chave mestre, chamada obediência, e usa ela com muito zelo. Não tenha medo de dizer sim para o Senhor. Porque tudo aquilo que é improvável, tudo aquilo que você nem espera, pode acontecer. Amém? Guarde isso no seu coração. A obediência, ela é uma chave mestre que vai preceder os seus testemunhos de vitória, seus testemunhos de sucesso, que vai gerar os seus milagres. Guarde essa chave no seu coração e não deixe nada tirar o seu foco, nada te levar à desobediência, nada colocar dúvida no seu coração. Jesus disse: se você não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, já aconteceu. Aqui, ó, no coração já está gerado. Assim será. Entendem isso? Meu Deus. Julinha, já printa essa tela com o tema e com a frase que eu acabei de falar, porque ela não está anotada, ela acabou de sair aqui, Ada. Aleluia. Guarde essa chave poderosa. Não diga não para o Senhor, diga não para o mundo. Diga não para as coisas que não agradam a Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ah, pastor, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo para que isso aconteça. O Senhor é o seu pastor. Nada vai te faltar. Ah, mas eu fico agoniada. Ele te leva
nas águas de descanso. Ele te leva aos pastos verdejantes. Ele tira a ansiedade. Ele tira o cansaço. Ah, mas será que eu vou dar conta? Para de falar que você não vai dar conta. Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que te fortalece. Ah, mas eu estou sonhando muito alto. Eu não vou ter recurso. Filipenses 4,19. O meu Deus, o nosso Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Uhul! O Senhor é o nosso pastor. Começamos a nossa semana em modo extraordinário. Aleluia! Ativado o modo gerando milagres. Até sexta-feira nós teremos testemunho de pessoas que estão gerando milagres. Prepara, porque eu vou querer conhecer o seu testemunho. Eu vou querer ouvir o seu testemunho. Eu vou querer pelo menos ver escrito o seu testemunho. Guardou a chave da obediência? Guardou o sim para o Senhor? Beijo! Uma semana incrível, uma semana extraordinária. Beijo, doutorada, saudade de você aqui. Daqui a pouquinho vou lá pro nosso devocional, hein? Não perco um. E esses dias eu compartilhei um aqui no devocional, tá? Fiquei uns 3 dias com ele, eu falei que era do nosso devocional lá. Beijo! Deus abençoe vocês. Até amanhã em nome de Jesus.